Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à gravação de mais um podcast do grupo UB Agro, UB em Prosa. Hoje a gente tem uma novidade, que é um novo apresentador, nosso gerente de marketing, o Eric Bocchia, que está aqui com a gente, vai se apresentar e vai falar. E é um prazer estar aqui novamente. E vamos embora para mais uma prosa, para mais um dedinho de prosa aqui do Grupo UB Agro. Muito bom, Agnes. Muito bom. É um prazer, né, a todos os telespectadores nas nossas redes sociais estar aqui nesse UB em Prosa, meu primeiro. Como a Agnes falou, eu acabei de assumir como gerente de marketing do Grupo UB Agro, vindo de uma longa trajetória num mercado totalmente diferente, que é a indústria automotiva, mais de 20 anos. E agora, novas descobertas, um novo mercado, novas pessoas, novidades, isso me deixa realmente muito feliz e muito empolgado para encarar de frente esse desafio que está se desenhando e já está sendo muito legal. Hoje o bate-papo... Hoje quem a gente trouxe para prosear aqui com a gente são duas pessoas muito importantes para o grupo, para a nossa companhia, que é o João Alves, nosso gerente sênior de desenvolvimento técnico de mercado, que está aqui do meu lado, e o nosso diretor financeiro, Fred Mamed. É um prazer, uma honra ter vocês aqui com a gente hoje para a gravação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal. Eu primeiramente agradeço o convite e confesso que eu estava preocupado. Já estamos aí no finalzinho do ano, acréscimos aí do segundo tempo e estava preocupado de não ser convidado para essa ação dentro da UB, né? Mas estamos em tempo, estamos aqui, esperamos aí trazer bastante informações. Jamais a gente encerraria o ano sem te convidar, João, porque você é a melhor figura dessa companhia. Fico lisonjeado pelo convite, gente. Um prazer estar aqui. Bom, obrigado pelo convite também. Estou debutando aqui também, né, João? A gente está com uma das pessoas aqui mais inteligentes e figuras da UBFOL. Olha a responsabilidade, né? Isso geralmente é antagônico, né? Acho que a gente está... o papo aqui hoje acho que vai ser muito bom. Muito obrigado pelo convite. Eric, seja muito bem-vindo ao time. Acho que a gente tem muita coisa legal para fazer. E para quem está nos acompanhando hoje, que tem bastante conversa legal aqui para a gente fazer hoje. Com certeza. Esses dois são fera, hein, Agnes? Demais, hoje vai ser demais, estão ensinando muito, né? E é engraçado, até pegando o gancho, né, de eu estar chegando de novo, como eu disse, de um outro segmento totalmente diferente, eu queria começar esse nosso bate-papo falando com o Fred, né? Fred, tua trajetória é um pouco parecida, né? Você construiu tua vida profissional no Centro Nervoso Financeiro de São Paulo, né? Trabalhando em bancos, né, empresas de outros segmentos, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que te motivou a vir para a UB e aceitar esse desafio e como é que está sendo essa tua jornada? Legal, Eric. Acho que é uma história que eu já contei para poucas pessoas, essa frase de que eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né? Comecei a minha carreira no mercado financeiro. E não tinha algo tangível ali que você, no fim do dia, eu estou produzindo algo, eu estou criando algo aqui. É claro que sem dinheiro nada roda, né? Mas eu senti que tinha esse gap na minha carreira. E foi quando eu resolvi fazer um movimento para o agronegócio. Isso foi lá por meados de 2013, mais ou menos, 2014, quando eu fui trabalhar pela primeira vez com agronegócio em uma usina de açúcar e álcool. Fiquei por lá então por mais ou menos 8 para 9 anos, teve uma jornada super legal de construção lá e a UBFOL me cativou pelos desafios, que a gente acho que vai falar bastante aqui ao longo dessa próxima hora e pouco, mas é muito essa questão de criar algo para a sociedade. Eu tenho um filho de 4 anos e ele fala, não, o papai trabalha numa empresa que faz comidinha para planta e eu acho super legal. É um pouco dessa motivação que eu tive para vir para o agronegócio e para vir para a UB. De novo, vamos falar bastante aqui, mas é o projeto de crescimento que a UB tem para os próximos 4, 5 anos. É muito curioso, né? Como as histórias se encontram, né? E as motivações elas vão se afinando quando você senta numa mesa dessa e começa a conversar. Isso é bem interessante. Por falar em desafio, vamos começar logo com o primeiro desafio, né? Vamos falar um pouquinho de Plano JK. Esse foi um plano que mudou a trajetória, mudou a história da UB, tornou a UB
a empresa que ela é hoje, né? E, para quem não sabe, o Plano JK, o Brasil nos anos 60, o presidente Juscelino Kubitschek, lançou um lema para desenvolvimento do país, que ele queria desenvolver 50 anos em 5. Estamos fazendo algo parecido aqui e com sucesso bastante perceptível, né? Pelos nossos números, pelo que vem acontecendo. Chegamos a um certo estágio desse plano e, é claro, depois de algum tempo ele tem que passar por uma revisão, tem que passar por algum tipo de ajuste. Eu queria que você falasse um pouquinho em que pé que estamos e para onde vamos, Fred. Legal, Eric. Eu sou suspeito para falar que o JK ele é um plano já super bem sucedido e que agora a gente tem que fazer basicamente os mínimos ajustes para ele. A UBI criou, ao longo desses 5 anos aí de plano JK, um alicerce muito forte para a gente poder capturar os próximos anos. Então, eu estou falando aqui em governança corporativa, a gente já está super bem estruturado nisso. São melhores práticas, né, de mercado, melhores práticas do dia a dia da empresa, lidar com acionistas, lidar com todos os stakeholders. Procura no Google aí essa palavra depois. Mas lidar com todo mundo que está em volta do ambiente UBFOL, né? Seja ele o meu funcionário, seja ele o meu fornecedor, o meu cliente, seja ele o banco que financia a empresa, sejam eles os próprios acionistas. Então, a UBFOL criou uma expectativa boa de governança para os próximos anos, já endereçado. A gente já criou muito bem o acesso ao mercado, então a UBI está no país inteiro, está em alguns países aí fora do Brasil também, inclusive. Já temos um portfólio super robusto, né? O João vai falar bastante disso. A UBI hoje tem capacidade financeira para suportar o crescimento aí, dos próximos anos ainda e suportar o crescimento que aconteceu, que foi absurdo nos anos anteriores. Criamos a parte de fábrica, temos uma planta nova ali de 2017 que ainda tem uma capacidade grande para ser utilizada, que a gente deve ir mais ou menos ali até 2027, 2028, sem necessidade de grandes investimentos para suportar o crescimento da própria companhia, né? E por último, e não menos importante, pessoas. A empresa GPTW pelo 3º ano seguinte, a empresa hoje é uma das 30 melhores do país para se trabalhar, está entre as 10 melhores do agro para se trabalhar. Então, acho que isso tudo são méritos do plano JK. Agora, Eric, eu acho que é muito mais ajustes finos e capturar todas essas sinergias para um próximo ciclo. Ok, né? A gente está falando de uma taxa de crescimento que chegou a 40%. Sim. Né? Então, fica uma curiosidade, não é comum uma empresa crescer 40%, isso é um resultado muito expressivo, né? Você acredita que esse crescimento exponencial se deve a tudo isso que você trouxe para a gente nesse momento, nessa conversa? Essa criação dessa base, dessa estrutura, ela foi fundamental para que isso acontecesse? Sem dúvida, Eric. Por tudo isso que eu já comentei para trás, e a UBI cresce de 3 maneiras, né? A UBFOL Agroquímica, a gente vai falar de grupo um pouco depois, mas a UBI Agroquímica, ela cresce de 3 formas. Ela cresce por aumento de área plantada, tem acontecido. Ela cresce por aumento de taxa de adoção do nosso produto, tem acontecido. E ela pode crescer também por ganho de market share, que é o momento onde eu passo a ser mais relevante do que algum concorrente meu no mercado, né? Isso também tem acontecido. Então, a UBFOL cresceu aí a gente chama, eu vou trazer algumas siglas aqui, mas eu vou tentando explicar, tá? A gente cresceu num CAGR, que é a taxa média ponderada de crescimento, de mais de 30% ao ano nos últimos 5 anos. Ano passado, entre 2022 para 2021, a UBFOL cresceu 38%. Então, tudo isso, sem dúvida, esses alicerces proporcionaram isso sem grandes traumas, né? Porque isso também é muito importante para a nossa perpetuidade. E com foco no 1 bilhão de faturamento. Com foco no BI, legal. E agora a gente já começa a falar mais de grupo UBI Agro, né? Falando desses 5 itens, né, dos nossos alicerces, a gente entende que a UBI ela já está
entre aspas, pronta para essa próxima jornada, com aqueles ajustes mínimos que sempre são necessários. Mas agora a gente começa a falar de criar uma plataforma de agronegócio. E aí a gente começa a falar de Vitalis, a gente começa a falar de Alas, a gente começa a falar do Moon, que é o nosso hub de inovação, no qual a gente está Estamos aqui hoje, né? No Moon, espaço gravando lindo. pra Acho que é até vocês. importante frisar esse ponto, acrescentando aqui uma pergunta para a gente desse tema, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas que acompanham as nossas redes sociais, acompanham o que a gente está fazendo para o mercado, para entender que a Ubifol se transformou numa holding que atualmente compõe outras empresas. Então, hoje, eu estou de uniforme diferente, estou de Vitalis junto com o Fred, que é a nossa empresa de biológicos, e o João e Eric estão de Ubifol, né, que é a outra empresa, que é a empresa guarda-chuva, vamos dizer assim. Então, acho que é importante também a gente contar um pouco dessa história, só para as pessoas entenderem como se dá hoje a estrutura da Ubifol, do grupo Ubiagro. Né? Legal, Agnes. Bom, a Ubifol hoje, então, existe um grupo acima, que é uma holding, que a gente chama, que é a holding Ubiagro, e ali embaixo dessa holding Ubiagro existem diversas outras caixinhas que são pelas quais a gente deve aí nos próximos anos criar essa plataforma de negócios, né? E ali dentro eu tenho a própria Ubifol Agroquímica, que todos nós conhecemos muito bem. Temos a Vitalis, empresa recém-criada, mas que a Vitalis, poxa, em 4, 5 anos, a gente estima que seja uma empresa de quase 500 milhões de reais de faturamento. Estou começando a chegar na sua conta do Umbi. Então, em 5 anos, deve ser uma das 5 maiores empresas do Brasil. O João é o cara aqui para isso, tá, pessoal? Isso, hein? Então, novos portfólios, novos produtos, atender novas culturas, porque nem sempre a gente fala de um bi de faturamento, mas a gente fala muito mais de o que esse negócio está criando de valor, né? Aí a gente começa a descer um pouquinho mais as linhas, a gente começa a olhar lucro líquido, começa a olhar geração de caixa, capacidade de reinvestir. Isso passa muito por novos produtos, por novas culturas e por novos negócios. Esse crescimento, mais um conceito aqui, esse crescimento ele não vem só de forma orgânica. Crescimento orgânico é quando a própria Ubifol cresce, a própria Vitalis cresce. Isso vem também de forma inorgânica. Crescimento inorgânico é quando eu adquiro alguma empresa. Adquiro o controle de alguma empresa. Então, através de um processo de fusão e aquisição, ou aquisição, né, que é a famosa sigla do M&A. Então, a UBI olha para isso também, analisando esse crescimento orgânico e inorgânico, vocês começam a ver que existem diversas caixinhas ali embaixo, né? Então, de novo, Ubifol, Vitalis, Alas, que é a nossa empresa de logística. Essa empresa de logística hoje, ela é um CNPJ separado, ela fica ligada somente à holding, ela não tem 100% da receita vinculada ao Ubifol, então ela já faz outras empresas do setor e que não são exatamente do setor, cosméticos, por exemplo. O hub de inovação aqui saem diversos novos negócios para a gente, pelos quais a UBI passa a ser uma investidora. Nesta plataforma de negócios, a gente muito provavelmente atinge esse bi ali por volta de 2025. Ô Fred, é muito curioso quando você fala de fusão e aquisição, né? O que se vê muito no mercado, né? O movimento natural são as empresas estrangeiras comprando as empresas nacionais, né? E a UBI, ela está num movimento oposto. Sim. Ela está crescendo, né? Eu acho que isso é uma prova que o plano JK vem dando certo e que a gente está caminhando para uma direção. Agora, mudando de assunto um pouquinho, João, vou passar a palavra para a Agnes aqui. Tudo isso que o Fred falou, sem produto não dá, né? Não dá. Sem pesquisa, sem desenvolvimento, a coisa não acontece, né? A gente precisa de investimento e de recursos para fazer tudo isso acontecer. Gente, fizemos uma reunião que você estava tentando marcar uma reunião com o Fred e não estava conseguindo, né? Aí a gente conseguiu reunir os dois aqui, ó, no podcast. Já faz o pedido, João. Vamos lá. O que a gente precisa de recurso e orçamento, por favor. Gente, mas é isso. O Fred falou uma frase importante, que
o crescimento passa pelo desenvolvimento de novos produtos, né? E aí entra o João, que é o gerente de 2 áreas importantíssimas, né? Pesquisa e desenvolvimento técnico de mercado. Acho que, em primeiro momento, tentar explicar a importância dessas áreas talvez seja o coração da empresa, né? Como que tudo se conecta, Como tudo se conecta. Vamos lá, gente. Bom, acho que eu vou resgatar um pouquinho, né? Desde dessa questão, nós trouxemos aqui o plano JK. Né? Me lembro como se fosse hoje, eu iniciei na Ubifol, hoje está completando exatos 4 anos e 4 meses. Parabéns. Nossa, já vamos cantar parabéns hoje no final da entrevista. Iniciei no dia 5 de agosto de 2019, exatamente no Day One do JK. Né? Meu onboard foi no Day One, onde que a presidência estava apresentando todo o projeto, né, de crescimento, de estruturação da Ubifol, né, visando esse crescimento ao longo dos anos, né? A gente criar essa road, essas outras oportunidades de negócio. Tudo mato alto. Tudo mato alto. Estamos desbastando esse mato ainda. Cheguei, tem tudo muita mato. coisa ainda para acontecer, né? O mercado ainda tem muitas oportunidades para a gente desenvolver, colocar novas soluções nutricionais, fisiológicas, né? Vou falar muito disso aqui no desenvolvimento de produtos. A gente falar de fisiologia de planta, entender como a planta funciona para a gente desenvolver produtos para aplicar em determinados momentos para que essa planta possa expressar o seu potencial produtivo, né? Agora vamos voltar 5 de agosto de 2019, quando tudo começou, né? E o que me encorajou a vir, eu venho de uma trajetória já, estou indo para 20 anos de formado, né? Eu tenho mestrado na área de nutrição, fertilidade do solo, iniciei um doutorado, mas pelas oportunidades profissionais fui para o Mato Grosso, permaneci por 12 anos no Mato Grosso e quando surgiu a Ubifol, né, na figura do seu Carlos Landerdal, o diretor da área de marketing, hoje comercial também, né, me apresentando todo o desafio que era, né, esse plano do JK, todo o desafio que era para a gente estruturar a área técnica dentro da UB, com a proposta de trazer capacitação e inovação para o grupo. Foi essa minha maior motivação em vir, né, a somar esse time, né, e hoje aí completando esses 4 anos e 4 meses com toda uma construção e com o desafio de vir muito mais, né. Eu vim com a proposta primeiro para gerenciar a parte de desenvolvimento técnico de mercado, né, que é todo um time que tem uma proposta, como o próprio nome dele diz, desenvolver o mercado, as soluções, os nossos produtos, como também, principalmente, a capacitação do nosso time comercial. Nós estamos num mercado hoje, né, um mercado de nutrição de plantas, um mercado aí que é muito assediado. E por muito tempo foi visto, né, de uma forma, eu trazer aqui esse termo que o pessoal usa bastante, né, água de batata, quisuco, né, lá vem você com seus quisucos, suas águas de batata. Por quê? Muito em razão disso, pela quantidade de empresas que existem no mercado. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, são mais de 500 empresas que existem nesse setor de nutrição, cada qual levando uma comunicação de uma forma. Dá para a gente, eu arrisco aqui dizer, para a gente contar nos dedos as empresas de nutrição de plantas que realmente levam a proposta da nutrição. Aplicar o nutriente no momento correto, entender a fisiologia da planta, né? E realmente levar para o produtor soluções nutricionais que agregam para o negócio dele. Né? E para isso a gente precisa ter um time técnico, um time capacitado. E esse foi o grande maior desafio no início. Estruturar todo um time de desenvolvimento técnico de mercado para conectar essa linguagem técnica para alavancar negócio para dentro do grupo, para dentro da companhia. E ao longo desses 4 anos nós viemos trabalhando, né, em tornar os nossos profissionais, os nossos agrônomos que estão lá na ponta, né, tratando direto com o nosso cliente, que é o produtor, fazer com que o produtor enxergue esses agrônomos como realmente consultores agronômicos, consultores em nutrição. Tá? E essa foi uma grande estratégia da companhia, né, que hoje nós não temos RTV, como é o comum no mercado, né, representantes técnicos de venda, e sim nós temos especialistas em nutrição vegetal, com toda a proposta do quê? De que são pessoas que têm especialidade, tá, em levar de fato a nutrição como ela deve ser, independente de cultura. Tá?
E para isso a gente tem todo um projeto de capacitação para esse time. Linkado a isso, paralelo, qual que é a outra função do desenvolvimento técnico de mercado? Né? Desenvolver todo o nosso portfólio para as diferentes culturas de interesse econômico dentro do nosso mercado de atuação. Né? Para isso o quê? Nós contamos com todo um time também que tem conexão com as principais universidades, consultorias agronômicas em todo o território nacional. Né? E fora, nós já estamos aí trabalhando com o mercado externo. E nós já estamos iniciando os trabalhos de desenvolvimento, de pesquisa, lá nesses países também. Tá? Uma grande preocupação que nós temos hoje, e que a UBFOL procura levar para o mercado, né, é produtos muito bem posicionados e produtos com resultados embasados em pesquisa. Não é somente no achismo. Né? Não é porque a planta precisa de manganês, eu estou aplicando aquele manganês naquele determinado momento. Ou um complexo de aminoácidos. Eu preciso entender as necessidades dela. Qual o momento que ela precisa daquele nutriente? Qual o momento que ela precisa de um estímulo através de um aminoácido ou de um hormônio que eu vou fazer com que essa planta responda a esse estímulo que eu estou dando a ela. E a gente buscar acréscimo em produtividade. Nesse primeiro momento eu fiz toda a gestão desse time, né, de desenvolvimento técnico de mercado. E posterior, ao longo do desenvolvimento do plano JK, né, a empresa me confiou um outro importante departamento, que é o de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, né, e que faz total sentido. Né? Estão super interligados. Estão super interligados. É o nascedor, né, de tudo, né? E isso é de onde nasce. Sai. E eles se conectam. Como que eles se conectam? O P&D, vamos lá, nós temos duas frentes dentro do P&D hoje dentro da companhia. Nós temos o P&D químico, que são os nossos químicos que estão lá dentro do nosso laboratório, né, na bancada, desenvolvendo essas novas formulações. A partir do quê? De uma identificação de uma necessidade do mercado ou algum gap dentro do nosso portfólio. A gente entende a necessidade que precisamos desenvolver uma outra formulação. Vem essa demanda para os nossos químicos. E daí todos os profissionais capacitados vão trabalhar em buscar uma formulação, estabilizar uma formulação que atenda àquele propósito. Mas não para aí. Esse é o primeiro desafio, chegar na formulação. Né? Eu tenho uma formulação estabilizada. E agora? Como que nós vamos trabalhar isso na planta? Daí vem o nosso time de P&D agronômico, né? Onde a gente tem a nossa estação de pesquisa, onde eu começo a fazer as primeiras validações, entender o comportamento, curva de doses, curva de resposta da planta, até quando eu posso aplicar uma determinada dose que eu não vou prejudicar o desenvolvimento dessa planta e eu vou conseguir extrair todos os benefícios que essa formulação ou que essa solução nutricional, fisiológica vai levar para esse cultivo. Tá? Onde a gente faz as primeiras validações. Feito isso, né, nós já temos ali um norte, uma ideia desse produto, como que ele vai performar. Aí sim, essa formulação vai para onde? Para outra área, a área de desenvolvimento técnico de mercado. Todo aquele time que está conectado com as consultorias agronômicas, instituições de pesquisa, com a proposta do quê? A gente validar essa formulação em diferentes ambientes em todo o território nacional. Do sul do país até o norte, nós temos parcerias, hoje são mais de 70 instituições de pesquisa ou consultorias agronômicas. Nós contamos com essa parceria para ajudar o quê? A gente construir esse banco de resultados, né? Para que me dê consistência de que realmente esse produto ele está apto a ir para o campo, para ir chegar no produtor, para ir para o time de vendas, para levar essa solução nutricional para o nosso cliente final. Ou seja, passa por todo um crivo antes, né, a gente lançar uma formulação ou até mesmo reposicionar. Ao longo desses 4 anos, tem 2 produtos no nosso portfólio que nós reposicionamos ele. Baseado no quê? No entendimento da planta, como as demandas nutricionais, necessidades fisiológicas, ou seja, eu tenho um produto aqui que antes ele estava voltado para tratamento de semente, mas eu posso explorar essa formulação em outro estágio de desenvolvimento dessa cultura. E para isso a gente conta com todo esse time, tá? Para poder fazer essas validações, obter consistência de resultados, dando acréscimo de produtividade e principalmente retorno
desse investimento por parte do produtor, né? Hoje, né, essas duas, é uma tamanha responsabilidade hoje Uma dentro baita da responsabilidade, companhia, né? né? São as duas áreas de extrema importância, né, para subsidiar o time comercial com ferramentas para gerar negócios para dentro do grupo. Ferramentas com soluções nutricionais e principalmente, de novo, conhecimento técnico, né? Trabalhar com nutrição, né, soluções nutricionais, demanda de muito conhecimento. Desde a base do solo, fertilidade, entender o comportamento de cada desses nutrientes, entender a planta que eu vou colocar ali naquele ambiente, seja soja, cana, enfim, as culturas de interesse econômico, né? A gente entender as necessidades nutricionais e a fisiologia dessa planta. Para quê? Para que o time tenha informações para levar as nossas soluções com um posicionamento muito assertivo, para a gente ter certeza e os menores riscos de não ter um posicionamento errado, tá? Muitas das vezes, seu produto não presta. Não é isso, talvez o produto está sendo mal posicionado, né? E para que ele seja muito bem posicionado, aquela pessoa, o nosso especialista em nutrição vegetal, ele está sendo capacitado hoje dentro da companhia para levar as melhores soluções nutricionais para agregar em produtividade e rentabilidade para os nossos clientes. Procurei de uma forma bem resumida trazer a conexão dessas duas áreas, né, e como que a gente faz essa... Mas, João, o povo quer saber. O povo quer saber. Vamos lá. Tem produto novo para 2024 ou não tem? Tá vindo coisa nova Mas aí. sem spoiler. Tá vindo Então, coisa nova aí para 24, para 25, para 26. Também quer saber. Tá aqui. E o diretor financeiro é muito importante para todo esse desenvolvimento, né? Eu acho que muito bacana, né? Até pegar esse gancho, Fred, né? Principalmente a parte de P&D hoje, né? A Obfor hoje é assim, arrisco a dizer, tá? É uma das empresas hoje que mais investe em desenvolvimento no mercado de nutrição, né? Eu tenho outras experiências de mercado. Quando eu cheguei, né, o quanto de investimento ou de recurso financeiro tem para a gente fazer todas essas validações. Não só validações, como também buscar recursos para inovações. Seja outras matérias-primas, tecnologias no processo de absorção, que é muito importante, né, quando a gente fala em trabalhar nutrição via folha. Eu preciso ter tecnologia ali dentro, tá? Preciso ter tecnologia para favorecer a entrada desse nutriente dentro da planta. E a Obfor hoje é algo assim que ela tem disponibilidade, está disposta a investir em desenvolvimento de novas formulações, né? Acho que o Fred ele tem até mais propriedade para me ajudar nisso aí. Hoje, pensando em recursos para P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, né, Fred? Hoje a gente consegue ter acesso, hoje é possível a gente ter fund, é assim? O agrônomo querendo entrar. O agrônomo também manda umas parte de finanças, né? Eu... A gente conseguir recursos para alavancar o desenvolvimento, trazer inovações tanto de produtos como de serviços, né? Acho que o Fred talvez poderia até me auxiliar em complementar um pouquinho mais. Eu falei, gente, que ele ia aproveitar para fazer uma reunião e pedir recursos. Olha, eu tinha certeza que isso ia acontecer. É importante para quem está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, tá? Sim. Tá tudo certo. P&D já falou que vai ter produto novo. O diretor financeiro já falou que o dinheiro está liberado. Opa, né? Então, eu tenho um desafio muito grande dentro da companhia até 2026. Renovar 50% do portfólio estratégico da companhia. Para isso a gente precisa de recursos. Para isso eu estou aqui com o nosso diretor financeiro. Mas esse ponto do João é super interessante de a gente tocar nele, sim. Sou super entusiasta de P&D, provoco vocês bastante lá sobre isso. É um driver da presidência, é um direcionamento da presidência que a UB passe a ser cada vez mais uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Isso faz muito sentido não só para o time comercial, né, você tinha comentado, mas inclusive para o time financeiro. Isso nos ajuda quando eu tenho um portfólio. Quando eu, empresa, eu tenho um portfólio que cobre quase que todas as culturas ou todas elas,
eu tenho menos amplitude, menos variação no meu ciclo de caixa ao longo do ano. Isso é super importante. Respondendo à pergunta do João, né? Primeiro vamos explicar o que é o tal do funding. Funding nada mais é que o financiamento, né? Sim. É uma forma de levantar recurso aí de terceiros para que seja investido em N projetos aí da empresa. O funding específico para pesquisa e desenvolvimento, ele existe em abundância no Brasil e ele não é tomado, ele não é emprestado no volume que existe hoje disponível no Brasil. Por quê? Porque os projetos são mal colocados ou porque as empresas não conseguem saber qual que é o caminho, qual é o melhor acesso. Até por falta de informação. Por falta de informação. Existem órgãos internacionais interessados nisso, com bastante recurso disponível para isso. Até porque muito do que o João falou aqui entra naquela sigla famosa ESG. Né? Principalmente no E ali, que é o meio ambiente, mas entra no S também, entra no governança. Então, acho que a resposta é sim, sem dúvida. Existe muito recurso disponível para isso. Esses recursos, em sua maioria, são subsidiados, ou seja, eles são mais baratos do que a média do mercado. São recursos de longo prazo. De repente, são recursos até que é um funding que você não precisa retornar 100% daquele valor desembolsado. Isso chama fundo perdido, ou seja, no nosso exemplo aqui, pego 100 emprestado, preciso pagar 80. Com um juro subsidiado em cima dos 80. Então, é maravilhoso, né? Acho que basta a gente, essa provocação fica para todos aqui também, se informar mais sobre isso, como você bem comentou, estruturar melhor esses processos, que tem muito funding disponível para P&D. Que bacana, bom saber. Aí, ó, eu avisei que isso iria acontecer. Acho que tem 2 pontos para a gente encerrar, né, esse assunto e avançar aqui a nossa conversa. Eu gosto de avaliar como o grupo vem crescendo, assim, né? Então, assim, por exemplo, João, você contou que você chegou aqui dia 5 de agosto de 2019 e com uma equipe enxuta ainda, né? Tratando de outros elementos. E aí, de repente, a gente vem desenvolvendo, crescendo, trazendo mais pessoas para o time e trazendo novos elementos de capacitação, de inserção ao mercado, de tudo isso. E aí isso acaba por entrar dentro do mercado financeiro, entrar dentro da área que é do Fred. Então, assim, são pessoas que estão chegando para somar com o time, trazendo mais criatividade, trazendo inovação. E aí o Fred até respondeu a pergunta, mas só para comentar, né, que é o segundo ponto, o Fabrício, nosso CEO, né, CEO da Holding UB Agro, deu recentemente uma entrevista em que ele falava que o crescimento e desenvolvimento ao qual o grupo aposta, ele passa pelo meio de inovação, renovação de portfólio e melhor acesso comercial, né? Então, acho que isso tudo foi um pouco do que vocês conversaram aqui, mas só para reunir as informações mesmo e para que as pessoas que estão acompanhando a gente, entendendo, querendo ter insights, né, de diretoria, de gerentes, porque eu acho que o podcast serve para isso também, né? Para a gente levar esse tipo de informação do que está acontecendo aqui dentro, numa grande empresa. E aí essas pessoas podem também entender e compreender por qual caminho, por onde a gente passa, né? E que isso passa pelo meio de inovação. Acho que, e até para explicar também para o público, a gente está aqui no Hub, no Moon, que é o nosso hub de inovação, faz parte de um dos direcionamentos da UBFOL, do grupo, e de um dos nossos valores também, né? Então, acho que é importante frisar determinadas coisas nesse sentido para que a gente possa compreender onde que DTM, P&D se liga à diretoria financeira, né? E como a gente está disposto também, enquanto grupo, a construir uma trajetória que seja coesa, né, nesse sentido. O Fred tem uma expressão que é muito interessante, que ele fala da geração de cadeia de valor, né? Eu acho que toda essa integração entre áreas, né, e como uma ajuda a outra a encontrar soluções e buscar caminhos diferentes e novos, né? Eu acho que isso contribui para essa criação da cadeia de valor, né, Fred? Eu queria que você até comentasse um pouquinho sobre isso, que é bem interessante. Legal, Eric. Acho que eu vou falar um pouquinho de UB aqui, mas isso acho que vale para quase que todas as empresas, claro, né?
Como que o time do João, desenvolvendo novos produtos, ajuda a Ubifol na criação de valor? Um dos primeiros motivos aqui que eu comentei é que quando eu crio produtos que eles permeiam quase que todas as culturas, eu consigo atingir o país como um todo, atingir outros países, né? A internacionalização que a gente tanto fala. E aqui a gente não olha só a primeira linha do faturamento. Estou falando da cadeira de finanças, né? A UB como um todo, ela está olhando toda essa plataforma, como é que eu atendo aqui o que vem de demanda dos meus clientes, etc. Mas olhando estritamente a cadeira financeira, estritamente para dentro da empresa, a gente não analisa aqui somente receita, a gente analisa aqui todas as margens, como é que isso contribui para a nossa última linha lá, que é aonde o acionista vai optar por reinvestir, optar por crescer, né? Estes novos produtos, eles costumam ser produtos de melhor margem para a companhia. Então, nisso aí, eu começo a ter uma companhia melhor avaliada pelo mercado, nos tais dos múltiplos, né? Aí, múltiplo dívida EBITDA, múltiplo de receita, múltiplo de lucro líquido. E eu começo a criar mais valor em cima da companhia. A companhia que tem mais valor criado, eu posso em algum momento listar ela em bolsa, eu posso em algum momento me tornar sócio de uma companhia ainda mais relevante para criar um negócio ainda maior. E ela acaba gerando mais resultado no final do ano. O acionista feliz, o que ele faz? Ele reinveste porque a empresa está crescendo, está dando resultado, né? Eu acho que em termos bastante simples, Agnes, é muito isso. O novo portfólio, novos produtos, eles tendem a trazer mais margem para a companhia, tendem a ajudar a companhia a ser cada vez mais capilar, cada vez mais atender novas regiões, novas culturas, e isso cria valor via múltiplo, principalmente. Isso nos ajuda também a captar aquele funding que eu comentei, cada vez com uma taxa menor, porque como é que o banco me olha para dar crédito? Quanto melhor for a minha saúde financeira, quanto melhor for a minha perspectiva de crescimento, mais tranquilidade ele tem em ser credor da Ubifol. Nessa mesma entrevista que eu citei, o Fabrício fala sobre a nossa capacidade de sermos criativos com o mercado financeiro. É isso que você está falando, basicamente? É essa criatividade? Parcialmente. Tem mais coisa legal aí dentro. Tem um projeto super legal da UB, que, de novo, nos meus 5, 6 anos de banco, outros setores e por muito tempo em açúcar e álcool, eu não tinha visto. A UB, ela ajuda os seus clientes a acessar todo esse tipo aqui de recurso que a gente está comentando. O Ubifol é um banco, Fred? Não, o Ubifol não é um banco e nem tem essa intenção. Mas a UB, ela tem um histórico e um relacionamento atual muito bom com todo o mercado financeiro e a gente pode ajudar a cortar alguns caminhos. Por exemplo, acesso ao mercado de capitais. Você tem que ter um mínimo de governança já desenhada. Existe um pedágio ali, vamos chamar assim, para ser um primeiro emissor, que é o que a gente chama, que é a primeira emissão em mercado de capitais que eu vou fazer. Então, a gente, historicamente, esse ano já não foi diferente, foi feito também. Para o ano que vem, a gente está criando muita ferramenta legal para colocar para os nossos clientes como opção. Ajudar eles nessa tratativa financeira. Então, é um pouco, de novo, da plataforma de negócios. É uma relação que ela não é estritamente comercial. Ela passa pelo âmbito financeiro, ela passa pelo âmbito de RH, ela passa pelo âmbito de TI e ela passa, obviamente, pelo âmbito de inovação, que é o hub que a gente está aqui. Só para fazer um parênteses sobre o hub, né, que nós estamos aqui, que eu já falei um pouquinho, a Agnes também, mas esse hub, ele é um ambiente de inovação aberta, ou seja, nada que é desenvolvido aqui e fica só para a Ubifol. Isso aqui é aberto para toda a sociedade, para todas as empresas que têm interesse.
esse hub também não é um negócio só da Ubifol. Isso aqui é uma parceria entre a Ubifol, a Prefeitura de Uberaba e a Agtech Garage. Quem é a Agtech Garage, né? É simplesmente a maior da América Latina em termos de inovação para o agronegócio. É simplesmente uma empresa que hoje faz parte do grupo PwC, que é uma das maiores aí do mundo nessa questão de consultoria, nessa questão de auditoria, etc. Legal. Muito bom, João. Retomar, o Fred falou aqui em projetos inovadores, né? Coisas que trazem. Né? Nós estamos dentro do complexo de inovação. Estamos, né? Mas eu queria sair um pouco daqui agora e ir para o campo. Queria falar de 2 projetos que estão sob tua gestão. O primeiro deles, o Ubitec. Né? É bastante rico, um projeto bastante rico, porque você envolve desde do nosso time de especialistas, até os nossos canais, até o produtor final. Me conta um pouquinho como que isso roda e qual é a importância disso para a nossa estratégia. Vamos lá. Até eu, quando posso, dou um pulinho lá nos Ubitec. Eu estou louco para ir. E a proposta é essa também, né? Englobar toda a companhia, toda a empresa. Queria que você abordasse um pouquinho sobre as culturas, como é que a gente lida com variadas culturas no Brasil inteiro, como é que funciona esse troço? Vamos lá, né? Isso aí foi... nós fizemos o primeiro Ubitec, projeto piloto, lá em Lucas do Rio Verde, né? Um grande parceiro nossa, a Fundação Rio Verde, isso em 2020. Dentro da cultura da soja. Qual foi a proposta, né? Como que se criou o Ubitec? Muito com a ideia do quê? De capacitação do time. Olha eu de novo falando aqui em conhecimento, capacitação, tornar um time de especialista. Né? Nós paramos o time nosso hoje, pelo menos uma vez ao ano. Agora nós temos aí uma proposta, né, para o próximo ano aí já ter 3 momentos de parada técnica, fazer imersões técnicas, falar de todo o que envolve a nutrição, desde a fertilidade, a nutrição propriamente dita, fisiologia, tecnologia de aplicação. Nós fazíamos isso muito em sala de aula, né? Convidamos aí algumas pessoas que são renomes para cada um desses temas a serem desenvolvidos pelo nosso time, para embasar eles com esse conhecimento, porém muito na teoria. Né? Ficamos muito lá na teoria. Né? Passávamos 3 dias dentro de um hotel, em sala, né, com uma imersão profunda, né, para entender a parte teórica de como essa fisiologia acontece. Como na época dos Incas. Isso. Bem isso. E daí, o porquê não? A gente entender isso lá na prática, lá no campo, que é onde as coisas acontecem. Né? Ali, a teoria é tudo muito bonito. Né? Tá tudo muito ali, como se uma receita. Né? É assim que a planta funciona, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E se der um veranico? E se eu tiver um estresse para uma aplicação mal realizada, como que essa planta vai se comportar? Por que eu estou falando que eu tenho que aplicar níquel e molibdênio lá no tratamento de semente da soja? O que isso aí vai trazer? Idealizamos então de levar essa capacitação para o campo. Foi onde surgiu o Ubitec, que a gente tem toda uma proposta. O primeiro foi realizado em 2020, como eu já disse, lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, com a proposta do quê? De capacitar o nosso time olhando a planta. Né? Onde que a gente tem essa planta em diferentes estágios de desenvolvimento, a sua fenologia, ou seja, eu tenho planta novinha, planta florescendo, soja emitindo a vagem, soja já em enchimento de grãos. E a gente entender esses momentos fisiológicos e saber o porquê que cada um daqueles produtos estão sendo aplicados naquele momento fenológico da planta. Entender a necessidade dela. Se eu apliquei Gênesis lá no tratamento de semente da cultura da soja, que tem uma proposta do quê? De estimular a raiz, melhorar a nodulação, eficiência da planta e aproveitar o nitrogênio do ambiente, né? O que eu preciso avaliar nessa planta? Vamos lá no campo aprender, vamos lá no campo ver, arrancar a planta, ver desenvolvimento do sistema radicular, número de nódulos, tá? Que essa é a proposta do produto. Apliquei Quimon Plus lá no início do florescimento para pegamento de estrutura reprodutiva, vamos contar a vagem? Vamos ver se realmente a proposta do produto está sendo atendida?
Ou eu estou colocando peso mais no enchimento de grãos, né? Quanto de PMS eu estou agregando para essa planta? A gente entender o porquê do posicionamento daquele produto naquele momento. E a planta está ali para mostrar esse resultado, esses benefícios e todos esses ganhos que a solução nutricional está levando ali para o agricultor. O benefício que essa solução está dando ali para aquele cultivo, agregando em produtividade e rentabilidade para o nosso cliente. Porém, nós temos uma proposta do UBTEC, né? Nós dividimos eles em pelo menos 3 dias, esse evento. O primeiro dia é a capacitação do nosso time, né? O time de especialista em nutrição. E quem tem a responsabilidade de fazer essa capacitação é todo aquele time de desenvolvimento técnico de mercado, né? Eles que vão levar esse discurso, treinar o nosso especialista. Segundo dia, nós abrimos o evento para capacitação do nosso distribuidor, né? A nossa rede de acesso ao mercado. E quem vai capacitar os representantes técnicos de venda deste distribuidor são os nossos especialistas, que no dia anterior foram capacitados. E agora a missão deles é levar essa mesma comunicação de todos esses benefícios, todos esses ganhos que as nossas soluções nutricionais levam para aquela cultura. E fechamos no terceiro dia com a grande vitrine tecnológica, que é convidando o principal interesse de todo esse segmento, que é o produtor. Iniciamos isso em 2020, 21, 22, tivemos aí a questão da pandemia, atrapalhou um pouco a evolução dessa ação, porém, trago dados desse ano, né, de 2023, fechamos recente essa ação de UBTEC com inovações dentro desse ano. Startamos lá em 2020 com a cultura da soja e do milho, evoluímos para a cana-de-açúcar, né? Evoluímos agora recente para o mercado de frutas lá no Nordeste, melão, o UBTEC uva, melão foi UBTEC ótimo, melão, o UBTEC uva, e encerramos com o UBTEC café lá no Espírito Santo, né? Ou seja, levar para o nosso público, né? Ou melhor, levar para toda a cadeia envolvida, né? Em entregar essa solução para os nossos clientes em um único evento. Nós capacitamos o nosso especialista, o especialista capacita os representantes de vendas dos nossos distribuidores e chamamos ali os produtores para ver a campo o quanto de benefícios as nossas soluções nutricionais bem posicionadas, vale frisar isso aí, posicionar muito bem esses produtos, pode levar de benefícios, aumentando, alavancando produtividade para o negócio deles. E isso em loco, né? Isso em loco, mostrando. Os japoneses chamam isso de Genchi Genbutsu, né? Que você vai no local para ver o que está acontecendo ali e avaliar a questão, que medida que você tem que tomar. Não é confiar num pedaço de papel, num relatório, num teste de laboratório. Saímos da sala e vamos lá para o campo, mostrar, né? Quem vai me dizer realmente se está respondendo ou não aquela aplicação? É a planta. Ela que vai nos dizer realmente está respondendo ou não. E para ela responder, eu preciso posicionar de uma forma muito bem adequada. E esse é o motivo. O UBTEC, então, ele tem essa proposta de capacitação de toda a cadeia envolvida e fechar com uma grande vitrine tecnológica para o nosso consumidor final, para o nosso cliente final, que é o produtor, mostrando todos os benefícios que as soluções É um evento que faz com que eu fale com os 3 públicos, né? Exatamente. Que a gente tem E conversa um pouco com a ideia de a UBFOL cada vez mais se tornar uma empresa voltada para o cliente. Exato. Né? Quando eu começo a trazê-los para participar conosco desses treinamentos, enfim. Sim. Você, né? Agora eu me perdi aqui, verdade. A gente queria tocar num outro projeto do João também, que é bem legal, que é a FAZU. Né? Queria que você explicasse um pouquinho. Estação de pesquisa, né? Também ali a origem de tudo, né? Onde as coisas acontecem, onde se testa. Onde tudo começa. Né? O João é o homem do conhecimento do Grupo Biagro. Eu falei para você, eu dei o spoiler. É o grande professor. Ou o veículo, né? Procura poder levar esse conhecimento, ser a pessoa que permeia, né, todas essas soluções e conhecimento, chegar, né, os nossos especialistas e principalmente chegar para o nosso cliente. Esse que é a grande desafio, a gente levar para os nossos clientes soluções nutricionais, né, e que realmente agregue para o negócio dele.
E a estação está aqui. Está aqui. Eu estou olhando para ela ali agora. É uma visão, né? Hub de inovação. Olha como as coisas se conectam. Nós estamos aqui dentro do nosso hub de inovação, olhando lá para a estação experimental, onde que a gente começa a entender a performance de cada uma dessas soluções, né? De novo, a UB inovando. São poucas empresas de nutrição, no segmento de nutrição, que tem uma estação própria, uma estação de pesquisa própria. Poderíamos muito bem, a partir do momento que o P&D químico estabilizou uma formulação, a gente sair contratando protocolos, né, com os parceiros que a gente já tem, né? Mas não. Antes de a gente levar para esses parceiros, vamos entender dentro de casa, primeiramente, se realmente essa solução está atendendo a proposta que ela foi idealizada. É onde que a gente tem a nossa estação de pesquisa, né? Hoje é liderado pelo Matheus, é o nosso pesquisador, né? Fruto dessa parceria, né? A questão ali hoje da estação em parceria com a FASU, que é a faculdade local aqui em Uberaba, é uma parceria que tem ganhos para os dois lados, né? Nós estamos ali ocupando 6 hectares de uma área irrigada, sob pivô central, com toda essa proposta da gente validar primeiramente essa formulação, mas tem um outro benefício aí também, que é casado aí junto com a universidade, né? Desenvolver talentos, né? Desenvolver talentos dentro da universidade, né? Hoje, acho que arrisco a dizer, né? Acho que um dos grandes limitantes hoje são pessoas capacitadas, né? Independente de negócio, no mercado de nutrição isso aí é muito nítido. Por que não, né, dentro dessa parceria, ali junto com a FASU, né, a gente ter essa área para validação dos experimentos e dentro dessa parceria a gente ter estagiários, né? Hoje, dentro dessa parceria, a gente tem bolsas para esses estagiários, para a gente contribuir no desenvolvimento desses futuros profissionais. E o Matheus, que hoje lidera esse projeto, né, ele é fruto dessa parceria. Ele começou conosco como estagiário. Foi estagiário ao longo da sua graduação, formou, ficou um tempinho fora, né, gostou da água que bebeu, resolveu voltar e assumiu o desafio conosco. Ou seja, nós trabalhamos o desenvolvimento de um profissional, né, contribuímos para esse desenvolvimento, né, e criando ali talentos para que possamos estar agregando para dentro do nosso time para levar toda essa proposta da UB dentro desse cenário nacional, né, levar uma nutrição de plantas muito bem embasada em conhecimento, embasada em pesquisa, com soluções que realmente agreguem produtividade. O Fred falou em desenvolvimento social. Perdão, Eric. Ali dentro da FASU é a Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba, né? Ali dentro da FASU é uma área de 6 hectares. 6 hectares hoje, né? E o pivô é um total de 12 hectares. Hoje nós ocupamos metade desse pivô, né? E da proposta que a gente tem hoje, já vou aqui, chegar mais perto do nosso diretor financeiro. Os próximos desafios e negócios que a gente tem hoje, nós estamos falando só o UBFOL. Vocês trouxeram aqui que hoje dentro da Road eu tenho Vitalis, né? Nós temos aqui o Hub de Inovação. Sim. Os 6 hectares hoje, mediante a quantidade de projetos que nós temos aí pensando no futuro, de desenvolvimento de novas soluções e serviços, hoje já está ficando pequeno, né? A gente pensando no plano do próximo ano, já estamos estudando uma forma, né, de a gente ocupar todo esse pivô, ou seja, trazer 12 hectares, né, de estação experimental. Eu vou pedir para o pessoal da edição do vídeo ali fazer aquele negócio do pim, cada pleito do João que pim. Fazer o check, né? Fazer o check. Eu recordo muito bem que ele trouxe que existe dinheiro barato para P&D. Mas o check ele só é feito, Fred, depois que o dinheiro sai, entendeu? Tem uma maneira, né, muito interessante, muito moderna de você buscar dinheiro, que é abrir capital. Abrir capital, acho que e esse é o nosso próximo tema, é isso que eu queria entrar um pouquinho com você, Fred, né? Como é que está essa trilha? Nós vamos abrir capital? Quando? Vamos listar em bolsa? Qual que é a ideia? Legal, Eric. Boa conexão. Não existe um plano claro, definido, de listar a UBFOL em Bolsa de Valores.
O que existe é um plano claro de deixar a Ubifol pronta para caso o plano seja listar a companhia, a empresa já esteja completamente pronta para isso. Isso vai depender muito de empresa para empresa. Comentei aqui ao longo dos últimos minutos que a gente está, que a UB já está muito avançada nisso, principalmente governança, etc. Saúde financeira, obviamente, é importante pela questão de criação de valor, mas não existe um plano determinado de IPO. Existe sim uma ideia de estarmos prontos caso esse plano seja de IPO. Uma empresa lista em bolsa por N motivos que a gente pode ficar 2 horas falando aqui. Mas para falar especificamente de captação de recursos, né, existe um negócio lá, vou eu de novo com os termos complexos. Existe um negócio lá que chama Use of Proceeds, que é esse recurso do IPO, ele vai ser utilizado para quê? Se eu não for a mercado com um plano super claro de aonde esse dinheiro vai ser investido, eu estou trazendo novos acionistas para a empresa, pessoas físicas ou não, né? Se eu não tiver um plano muito claro de no que eu vou investir esse dinheiro e qual o risco desse negócio, qual o retorno eu imagino, estimo que isso traga para a companhia, esse IPO ele nasce meio torto. A gente tem alguns exemplos no mercado também de IPOs que aconteceram por obrigação. Também não é um caso que a gente quer. Das grandes empresas do setor hoje, a UB é a única que ela é 100% capital privado, que não tem nenhum fundo por trás, ou que já não é listada, etc. Geralmente, quando você traz um fundo ali, um fundo de private equity, né, é um investimento privado ali, é uma colocação de apenas 2 fundos, 2 sócios, vamos chamar assim. Esses fundos, eles não têm a tendência de serem sócios para a eternidade da companhia. Eles têm uma intenção de entrar na companhia, ajudar a criar valor e depois ele sai, pega aquele recurso ali que em tese cresceu e vai investir em outros negócios, daquele setor ou não. Quando você tem um private equity por trás, geralmente podem existir exceções. Geralmente você tem um prazo ali para listar a empresa e aí você dá liquidez para aquele fundo sair do investimento inicial que ele fez lá atrás. Isso atualmente não é um plano da Ubifol, porque isso pode me obrigar a fazer um IPO no momento que o mercado não esteja tão propenso a isso. IPO, gente, eu falo isso muito dentro de toda a diretoria, do conselho aqui, eu falo muito isso para todo mundo que eu converso a respeito. É muito mais o momento do mercado do que o momento da empresa. Então a gente quer estar pronto para quando vier um momento bom de mercado, a gente chama de janela de mercado. O que é uma janela boa de mercado, Fred? Uma janela boa, vamos lembrar 2020? Acho que foi uma das melhores janelas dos últimos 50 anos do mercado de capitais no Brasil. O juro estava baixo, lá fora e aqui. O agro estava bombando. A gente tinha uma economia pujante, aqui e lá fora. Então era um momento que fazia muito sentido eu deixar de aplicar numa renda fixa, porque o retorno era baixo, e aplicar num negócio de ser sócio de uma companhia, porque a economia estava indo super bem. Isso é uma janela boa de mercado. Então a ideia é estarmos prontos para em uma janela boa de mercado, a gente ter também essa opção de listar. Uso dos recursos, comecei falando disso, né? O que seria o uso dos recursos no caso de um IPO, que a gente está falando aqui de médio prazo, né? Não é nada para o ano que vem e tal. Seria provavelmente consolidar esse setor, onde o João falou que existem mais de 500 companhias ali dentro. É um setor de 22 bilhões de reais, mais ou menos, esse era o número do ano passado, com 520, 530 companhias dentro, das quais 2% faturavam mais de 200 milhões de reais. Então esse setor é super pulverizado. A gente tem uma oportunidade enorme de M&A, ou seja, de tornar sócio majoritário,
ou comprar 100% de uma empresa menor, mas que ela tem um desempenho legal numa região Y, que ela tem um produto legal na cultura Z, né? A gente tem essa capacidade que, volto a dizer, o crescimento é uma das possibilidades de crescimento inorgânico do grupo UBFOL. Sim. Bom. Só para não ficar nenhuma pergunta para trás e das coisas que eu acho que a gente, encerrando essa parte técnica e a gente já caminhando para o final, eu queria voltar um pouquinho, João, na questão da gente já ter feito projetos, e aí o Fred também pode comentar se quiser, obviamente, de produtos específicos para distribuidores nossos e a UBFOL olhando de fato para uma demanda do cliente. Eu acho que isso é muito interessante. Esse case é legal, né? Então eu não queria ir embora, eu não queria que a gente terminasse o programa sem falar sobre isso. Cereja do bolo, é verdade. E vem todo dentro, né, dessa proposta de trazer inovações, a obter essa expertise e desenvolver formulações, né? Ao longo dessa trajetória minha dentro da UBFOL, né, desde 2019 até agora, nós lançamos 5 produtos já no mercado. Iniciamos lá com o Gênesis, veio o Almax, Verdato, reposicionamos alguns produtos, lançamos o Forte, o Satus Ultra e o Potente Smart, que é esse case aí muito bacana que surgiu aí em razão de uma parceria com um grande distribuidor nosso, né, a Cooperativa Integrada, que onde um dos nichos de negócio dela, além da comercialização de produtos, ela tem também no seu segmento o ramo de indústria de suco de laranja, né? E dentro desse processo, né, tem uma série de resíduos, né, de todo esse processo de produção do suco de laranja. E dentro desses subprodutos, vamos dizer assim, há uma matéria-prima muito rica e muito importante, pensando num segmento de produtos, que é a linha de adjuvante, né? Nós estamos falando aí especificamente de uma matéria-prima chamada de delimoneno, né, que é oriunda do extrato de óleo de laranja. Há uma diferença de óleo de laranja e delimoneno. Delimoneno está contido dentro do óleo de laranja, ou seja, é um princípio ativo muito mais refinado, né? E que tem toda uma proposta de auxiliar a penetração dos ativos dentro da planta, né? Ou seja, nós tínhamos dentro de casa um parceiro, né, um grande parceiro nosso hoje, que trabalha muito bem todo o nosso portfólio de nutrição, e eles têm um outro braço de negócio, né, que eles entendiam que poderia desenvolver um produto a partir daquele princípio ativo, subproduto, né, do principal negócio, que é a produção de suco, né? E veio até nós, né, desafiando o P&D, com a proposta da gente desenvolver uma formulação, né, para eles trabalhar esse adjuvante dentro do portfólio. Que onde que veio todo o desafio, daí todo o trabalho da nossa equipe de químicos, né, em conseguir estabilizar uma formulação com a proposta de a gente conseguir uma estabilidade de mistura de tanque. Esse é uma grande diferencial desse produto. Ou seja, hoje é muito comum, né, o produtor trabalhar inúmeros ativos, inúmeros produtos ali em uma única aplicação. E às vezes, por questões de reações químicas, pode ocorrer alguma incompatibilidade. Se a gente conseguisse desenvolver um produto, um adjuvante, que favorecesse essa compatibilidade, melhorando a penetração desses ativos na planta, além de outros ganhos que a tecnologia de aplicação espera de um adjuvante, como, por exemplo, a redução de deriva. Tá? E esse foi o desafio lançado para a UBFOL, né? Os nossos químicos trabalhando lá, conseguiu estabilizar essa formulação, fazer todas as avaliações necessárias e chegar em uma formulação que entregasse a proposta que nos foi desafiada. Esse é um case muito bacana dentro da companhia hoje, que eu tive aí o privilégio de participar disso aí, junto com toda a equipe da UB, envolvido desde químicos, os engenheiros químicos, produção, né, a nossa estação validando isso aí, os parceiros nossos externos contribuindo nessa validação, que nos fez a criar o primeiro produto,
né, desenvolvido especificamente para atender uma demanda de um nosso cliente, de um grande cooperado, de uma grande cooperativa, cliente parceira nossa dentro do grupo. Né? Acho que temos uma série de outros cases de desenvolvimento de formulações, de inovações que nós trouxemos para o mercado. Dá para a gente citar a questão da pré-seca também. Né? A Ubifol foi a pioneira em trazer para o mercado de cana uma tecnologia para fazer com que o canavial sentisse menos a questão do estresse hídrico que é comum ali no meio do ano. Que é o Verdato. Conheço todo o portfólio. É isso aí, Fred. Agora, parece que esse adjuvante aí tá fazendo sucesso, hein? Pelo que eu tenho uma informação, o passarinho me contou aqui que tem mais gente querendo. Isso aí, essa é a proposta. E o marketing nossa, tá trabalhando né? nisso, hein? Tá vendo? É a cooperação entre as áreas, né? Entre as áreas, levando soluções. Tem mais gente querendo isso aí. Soluções diferenciadas. E gente grande, hein? Outra cultura, outra região, mas gente grande. Que bom. Deixa eu aproveitar, né, convidar o pessoal para assistir os outros programas, que a gente já falou com o Fabrício, a gente já falou com o Carlos Landerdal, todos esses nomes aqui que a gente está citando, a gente já falou. E aí sempre a gente pergunta... E você sempre começa falando, estamos aqui com convidados importantíssimos, ou isso foi só para mim e para o João? Só para você e para o João. Você vai ter que assistir os outros programas. Para vocês saberem se eu falei só para vocês ou para os outros também. Mas, enfim, a gente sempre traz um elemento, assim. Por exemplo, o Fabrício gosta de correr, a gente ficou conversando com ele também sobre isso. O Danilo, que é o gerente da Regional Nordeste, trouxe a questão da musicalidade dele. Falou do beat, né, que é famoso lá, e a gente trouxe para o programa. E aí, a pergunta que eu tinha aqui era pro João, mas eu vou estender para os três, porque o Eric é novo aqui também, e ele vai estar aqui nos próximos. Então, assim, ó, o João tem uma paixão que todo mundo sabe, que é a cerveja. Opa! Aí Acho que é de todos, né? Todos. E aí eu queria que vocês trouxessem alguma coisa do que movimenta vocês também, né? Porque eu sei da sua ligação com a cerveja, eu encho o saco do João com isso. Mas é isso, aí vocês trazerem também, pra gente conhecer também um pouco de como é, né? Estamos conversando aqui com o diretor financeiro, com o gerente de marketing. São pessoas que são inspiradoras para outras pessoas, né? Então, é interessante a gente conhecer também o que movimenta vocês aí, né? Para estar bem, para estar pleno aqui discutindo todas essas ações aí que vocês realizam. Legal. Mas depois da cerveja você que vai ter que começar. Né? Então vamos lá. Pô, quem não aprecia uma boa cerveja, principalmente uma cerveja artesanal? Eu ia abrir né? uma cerveja, mas não deixaram. Não dá, né? Não deixaram eu trazer a cerveja. Então, Lá no camarim, enquanto a gente estava colocando as roupas, fazendo maquiagem, arrumando cabelo, tinha. Eu vou lá depois. A gente está bem aqui. Tranquilo, leve, é isso. Não, vamos lá, né? Quem não aprecia? Eu gosto muito de apreciar uma cerveja artesanal, né? Gosto de experimentar vários rótulos, para onde eu vou, né? Esse trabalho nosso, trabalhando nesse segmento de pesquisa, desenvolvimento de mercado, possibilita você viajar bastante, né? Já tive oportunidades aqui na UB, até ir para outros países também. E eu sempre busco cervejas locais para degustar e entender, né? Da onde que veio isso, né? Eu tenho 2 sobrinhos, né? Eles são mestres cervejeiros, né? Começamos brincando uma época lá na casa da minha irmã. Eles, vamos fazer cerveja? Vamos. Vamos agora, fazer, né? Quem não gosta da cervejinha? Mas apanhamos. E conecta muito com o P&D, né? Essa questão de desenvolvimento. Né? Mas quem tem o dom são eles, né? Eu sou um mero apreciador e degustador desse líquido. Você né? fica com a melhor parte, que é testar. Né? e conecta assim, muito com essa questão de inovar, diferenciar, né? Porque o legal da cerveja artesanal é que, puxa, é uma essência diferente que eu coloco para o mesmo estilo de cerveja, eu já agrego algo diferente, trago um diferencial. E é isso que a gente busca também dentro do mercado de nutrição, ter os diferenciais. Né? Acho que há uma sinergia, uma conexão. Além da cerveja, eu vou estender um pouquinho mais. Tá? Eu gosto de um bom churrasco. E cozinhar, né? Esse final de semana, Fiquei né? com medo dele falar que gostava do Corinthians. Também. É a outra paixão. Não estamos num momento tão bom assim, esse ano mas essa paixão eu não largo também. Para nós não foi muito bom esse ano, né, João? Mas foi um ano de experiência. Né? É que a gente, assim, né? Durante um longo tempo, a gente ganhou tanto, que tem que deixar uns 10 aninhos pros outros também, né?
O Palmeiras ganhou, então eu não tenho que falar mais sobre isso. Vamos voltar a falar da Vamos voltar. cerveja, Vamos do pro churrasco foco aqui dos finais de semana que eu Vamos. gosto de ir para cozinha, fazer ali, degustando uma boa cerveja, né? E brincar com os filhos e esposa, né? E a gente ali em conjunto. Olha aí o outro ganho da cerveja também. A união entre as pessoas, né? O churrasco, tá todo mundo junto ali, conversando, Delícia, com esparecendo, certeza. degustando uma boa comida, uma boa cerveja. Isso aí é algo Clientes que vierem Legal. nos visitar. A casa do João, Casa do João. está Ai, aberta. Estão muito bem-vindos. Talvez não consiga receber todos de uma vez só, mas a gente pode escalonar isso aí. Já fez a propaganda que o churrasco dele é bom, que a cerveja é artesanal. O cara fala que, fora o Corinthians, o cara gosta de churrasco, cerveja. Acabou, tá ótimo. Uma boa prosa, né? sensacional. Como nós estamos aqui. É isso. E o- Fred. Fred ou... E Fred, qual a tua paixão? Acho que o meu eu vou convidar vocês para assistir um outro episódio. Que é o episódio do Fabrício. Acho que todo mundo na UB sabe também. Eu sou apaixonado por carro, automobilismo, carros antigos, enfim. E aí com a chegada do Eric aqui, que veio do setor, né? 20 Eric, anos, a gente, 20 anos de indústria automotiva. de vez em quando passa um tempinho ali batendo um papo sobre. Mas basicamente sou apaixonado por automobilismo, corro também. Gosto ali de uns carros antigos. Minha mulher de vez em quando fica brava porque vaza um olhinho na garagem. Carro antigo, pô. E muito família também. Eu tenho... O João tem da minha idade, da idade do meu, né? Basicamente. Eu gosto muito de prover experiências para ele. Então, acho que o meu foco fora da UB, acho que dentro da UB ali, negócio, né? Vida profissional, é muito a questão do deixar um legado. E aí, fora essa parte profissional, é muito prover experiências legais para a família, principalmente para o meu menino, por ser super novo, e carro. Sou apaixonado em carro. Rapaz, eu tô fechado com esses dois, viu? Que junta as Muito três bom. coisas, viu? Eu tô no embate, numa batalha agora de convencer o Fred a comprar um carro elétrico. Muito bom. Esse é um outro podcast também. que Esse a é gente um outro, pode- esse é um outro bom podcast, o outro podcast, né? E eu também acho que o resumo, e também do Danilo, viu, Agnes? Acho que você não sabia, eu sou músico também. Que legal. Olha só. Então, né, é bastante, né, acolhedor e bastante curioso, né, como os interesses das pessoas diferentes, vindo de diferentes lugares, eles vão se encontrando e se conectando, né? Então, eu permeio aí. Eu acho que eu achei Os um a ser colegas. entrevistado no próximo UB em Prosa, ao invés de entrevistador. Vai ser um hein? bate-papo. Tem Eu uns vou negócios- ficar Tem uns perguntando. negócios legais para contar. Eric. Tem bastante história boa. Já tô vendo, dá pra gente marcar um churrasco, tomar uma boa cerveja. Levar violão. O Eric Leva o violão. convencer o Fred do carro elétrico e ele tocar uma boa música Combinado. pra E a nós. gente A grava gente- tudo isso e libera no Big Prosa pro Combinado. pessoal. A gente só tem que ir pro churrasco, e o Fred a gente gosta de dirigir, mas tem que ir de aplicativo, tá? Isso aí. Vai tomar cerveja. Segurança em É, primeiro isso é lugar. bom. lugar. Não pode de carro. Se beber, não dirija. É isso aí. Tá vai todo dar mundo tudo convidado certo. a vir conosco também. A casa do João lá é grande. É isso. Então fica aqui o meu recado para que vocês assistam também os outros programas que estão no YouTube da UBFOL e acompanhem as nossas divulgações aí de quando vai sair o programa, de tudo. E também vejam o que a gente já publicou dos outros programas nas nossas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, tá tudo lá. E aí vocês vão poder ver, conhecer as outras personalidades aí que compõem essa empresa que hoje é o Grupo Biagro. Fora isso, então, vai lá na página, né, curte para receber notificação de todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Tá bom? E muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui ao final. E muito obrigada a vocês que participaram do nosso programa hoje. É uma honra receber vocês. É uma honra conhecer um pouco mais sobre o trabalho que mantém essa empresa em pé, crescendo e se desenvolvendo e trazendo inovação também para não só para a cidade de Uberaba, né, mas também para todo o território nacional, porque a gente está aí e no Paraguai também, né? Isso aí. Eric? Gente, obrigado, foi um prazer. Estreia. Espero que tenha ido bem, espero que tenha dado tudo certo, acho que sim. Adorei o papo, adorei a conversa. Trazer aqui um pouquinho, né, pro pessoal que está nas nossas redes, o que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Acho que é bem interessante, bem legal. Só agradeço e prazer, gente. Até o próximo episódio.
nos curtam.